Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5, versículos 7 e 8. Romanos, capítulo 5, versículos 7 e 8. Mas antes de nós lermos esse texto, eu quero te perguntar, como você tem lido a Bíblia? Com que olhar você tem lido a palavra de Deus? Muita gente lê a Bíblia como se ela fosse um manual de regras. Mas, na verdade, a Bíblia é uma carta de amor. E a palavra que eu tenho hoje é exatamente essa, uma carta de amor. Sabe qual é a diferença de uma coisa para outra? É a nossa cosmovisão. O que é cosmovisão? É a forma, é a lente que nós enxergamos as coisas. E de acordo com as nossas experiências, de acordo com a família onde nós nascemos e as crenças dessa família, de acordo com as experiências que nós tivemos durante a nossa vida, de acordo com todas as relações que nós tivemos ao longo da nossa história, a nossa cosmovisão, a forma como nós enxergamos as coisas é modificada. Então, talvez você está lendo a Bíblia como um manual de regras, como um livro de regras, porque a tua cosmovisão está errada. Talvez por muito tempo você ouviu que Deus ele julga, que Deus ele pune, e isso te fez mudar a tua cosmovisão original e começar a enxergar a palavra de Deus como julgamento, a palavra de Deus como regras, a palavra de Deus como justiça, a palavra de Deus como algo que você tem que cumprir, senão Deus não te ama. E isso não é verdade. Deus, ele é um pai de amor, um pai amoroso que escreveu a Bíblia para que nós possamos viver todo o propósito que ele tem para as nossas vidas. O que é cosmovisão? Quero te mostrar de uma maneira mais prática. Vou tirar o meu óculos aqui e vou colocar um óculos aqui. Um óculos escuro, todo preto, tá todo embaçado. Você já não enxerga com aquele ali, imagina com esse. E às vezes a nossa visão, a nossa lente que enxerga o mundo está exatamente assim. E a gente tem que fazer força para enxergar as coisas. E aí, lá na nossa infância, diversas vezes a gente escutou nossos pais, nossos familiares, ou alguém próximo a nós, dizendo, não, Deus é o cara lá de cima. E na tua lente ficou a mensagem de que Deus está muito distante de nós. Então a gente não tem proximidade com esse pai, porque Deus está muito ocupado. Talvez você tenha ouvido em algum momento da tua vida alguém te dizer assim, não ocupa Deus com essa bobagem aí, só fala com Deus quando realmente for importante. Vocês já ouviram alguma vez isso? Isso vai formatando a nossa cabeça e vai tornando a lente que nós enxergamos a Deus completamente deturpada. Sabe qual é a principal forma de deturpação da nossa imagem em relação a Deus? É o nosso conceito de paternidade. Porque quando a gente escuta assim, ó, Deus é um bom pai, qual é a principal imagem que a gente traz? A imagem do nosso próprio pai. E normalmente aquela pessoa que não teve um pai presente, que teve um pai difícil, ou até mesmo que não teve um pai, ou que foi abandonado pelo pai, ou que teve experiências ruins com o seu pai terreno, acaba transferindo esta imagem para Deus. E agora eu não consigo ler a palavra de Deus, eu não consigo perceber Deus, eu não consigo enxergar Deus como esse pai bondoso que os outros ao meu redor estão falando, mas que eu não consigo perceber. Isso é cosmovisão. E aí a gente vai ler a Bíblia com essa nossa visão deturpada. E a gente abre a palavra e a gente lê a palavra e tudo que salta aos nossos olhos tem a ver com punição. Tudo que salta aos nossos olhos tem a ver com justiça. Tudo que salta aos nossos olhos é, não pode pecar. Se tu pecar, Deus vai te punir. E a gente carrega essa mensagem de um Deus que não é um pai bom. Mas hoje o que eu quero te trazer é que você remova essa lente de um Deus que pune, de um Deus que é mau, de um Deus que é distante, e que você coloque uma lente diferente. Uma lente que fala de amor. Porque Deus, ele não fala de amor, ele é o amor. E aí, quando a gente coloca essa lente, a gente começa a ler a palavra de Deus e começa a perceber esse pai.
Esse pai que enviou o próprio filho para morrer por nós. Esse pai que ao longo de toda a história quer se aproximar dos seus filhos. Esse pai que fez um baita sacrifício de entregar o próprio filho para criar um caminho que nós pudéssemos nos achegar até ele. Esse pai que enviou o Espírito Santo para deixar conosco e estar presente em todos os dias. Esse pai que é um pai tão bom. Esse pai que é um pai criador, mas também é um pai que quer proximidade com cada um dos seus filhos. E aí a nossa lente muda. A gente começa a ler a palavra de Deus com outra perspectiva, com outra lente, com outros olhos. Eu não sei qual tem sido a lente que você tem lido a palavra de Deus, mas hoje eu quero te falar o que é a Bíblia e por que ela é uma carta de amor e não um livro de regras para a nossa vida. Deus é um Deus bondoso, é um Pai amoroso que deseja passar a eternidade com seus filhos. Amém? Vamos ler então esse texto que vocês abriram aí, que nós abrimos, o livro de Romanos, no capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim: dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós, dando Cristo para morrer em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. E agora eu quero te contar um pouquinho do plano divino. A Bíblia ela revela um plano divino de um pai que criou-nos para viver com ele pertinho. Então, se a gente for olhar para a Bíblia, lá no livro de Gênesis, que fala sobre a criação, a gente vai ver Deus criando Adão e Eva e colocando no jardim do Éden. E eles viveram lá com Deus, eles conversavam com Deus diariamente, eles eram muito próximos de Deus, mas tinha uma coisa que eles não podiam fazer. O que era? Comer do fruto da árvore que era proibida. Eles podiam fazer todo o resto. Eles podiam desfrutar de tudo aquilo que Deus criou. Tinha uma regra que eles não podiam fazer. A gente não sabe quantos anos Adão e Eva viveram felizes no jardim do Éden, na presença do Senhor. Isso a Bíblia não diz. Mas a gente sabe que num dado momento, enganado por uma serpente, Eva foi lá e desobedeceu. E foi assim que o pecado entrou no mundo. E o pecado, ele causa separação entre nós e Deus. O pecado nos afasta da presença de Deus. E quando Adão e Eva pecaram, eles saíram do jardim e eles não puderam mais voltar na presença do Senhor. Eles não tinham mais o acesso direto à presença do Senhor. Mas Deus continuava querendo que a sua criação estivesse próxima a Ele. E a Bíblia é exatamente sobre isso. É de um Deus, Pai, Criador, que tem um plano de eternidade para os seus filhos, mas que deu o direito de cada um escolher estar próximo dele ou não. O que faz com que nós venhamos a estar próximos de Deus ou não é a disponibilidade do nosso coração e o afastamento de todas as coisas que nos afastam dele. O pecado. Esse é o plano original de Deus. Deus, ele nos ama de tal maneira que ele deseja estar próximo a cada um de nós. Ele deseja a nossa escolha de andar com ele. E é por isso que a Bíblia diz que Deus está batendo a porta. Deus bate a porta, mas ele não arromba. É nós que temos que permitir que ele se aproxime de nós. E nós temos que decidir nos aproximarmos dele. É uma relação de mão dupla, onde Deus está de braços abertos, sempre pronto para nos receber e para andar próximo de nós. Porém, o pecado causa essa separação e nos leva para distante dele. E aí, ao longo da Bíblia, a gente vai vendo Deus tentando de várias formas se religar ao homem.
E aí Deus procura alguém, e encontra Abraão, e depois encontra Moisés, e aí tira o povo do Egito, e aí o povo se volta contra Deus, e fica mais distante de Deus, aí Deus manda o dilúvio, porque não tinha mais o que fazer, e aí lá na frente, Deus diz, bom, eu sei o que eu vou fazer agora, eu preciso criar algo que ligue novamente a humanidade a mim. E aí, ele mandou o próprio Filho para morrer por nós. Ele mandou Jesus para que esse caminho fosse aproximado. O que antes era mediante a sacrifícios, o que antes era mediante a alguns homens terem acesso à presença do Senhor, Deus disse assim, não, eu preciso acabar com isso. Eu desejo estar com os meus filhos, eu desejo estar perto, então eu preciso fazer um sacrifício. E ele fez um sacrifício por todos os sacrifícios. Entregou o próprio Filho por amor a nós, para que nós possamos, através de Jesus, nos religarmos à presença dele. Esse é o plano da Bíblia. E aí a gente vai passando por ela, e a gente chega lá no Apocalipse, que fala do quê? De um plano de eternidade. Que fala de algo que é muito maior do que o tempo que nós vivemos nessa terra. Que fala de algo que é muito mais tempo do que qualquer um de nós possamos viver nessa terra. A gente não consegue mensurar o que é a eternidade. Mas a gente sabe que Deus tem um plano de viver conosco nessa eternidade. E Ele está chamando, e Ele está sempre disposto, e Ele está de braços abertos, dizendo, vem, 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 abandona aquilo que me afasta de ti, deixa para trás aquilo que me afasta de ti, porque eu quero ser o teu Pai, eu quero estar perto de ti, eu quero passar a eternidade contigo. Isso é o plano de Deus, e é sobre isso que a Bíblia fala. Mas às vezes a gente está lendo a Bíblia com uma cosmovisão errada. E a gente não consegue entender isso. A gente não consegue se aproximar de Deus. A gente não consegue perceber o quanto Ele está desejoso que nós venhamos a desejar a sua presença. Como nós cantamos hoje aqui. O meu ser te deseja. O Senhor deseja isso. Mas é algo que nós temos que decidir. É uma decisão de cada um de nós. Mas esse é o plano da Bíblia. E agora eu quero te trazer 3 coisas que provam que a Bíblia ela é uma carta de amor. Vamos junto? 3 motivos para a gente acreditar que a Bíblia é uma carta de amor. Vamos lá? Então, o primeiro motivo é que quem ama, corrige. Vocês sabiam disso? Quem ama, corrige. Quem é papai e mamãe aí? Se a gente deixar os filhos fazer o que eles querem, vai dar certo? Por quê? Logo, logo, alguma coisa vai acontecer e eles vão se machucar. Eles vão se ferir. Então, nós constantemente estamos corrigindo os caminhos, as formas como os nossos filhos fazem as coisas, andam, e tudo que eles fazem. Por quê? Porque nós queremos protegê-los. Nós queremos fazer com que eles evitem de sofrer coisas desnecessárias. Todo pai quer isso. É quando a gente diz para o filho assim, não bota o dedo na tomada. Quem já disse isso para o filho? Não bota o dedo na tomada, né? Hoje em dia mais moderno, tem aqueles coisinhas que enfia na tomada para a criança não botar o dedo. Tem pais mais novos aí como eu que usaram aquilo nas tomadas. A gente já previne que o filho vai querer botar o dedo na tomada e a gente coloca lá o protetor de tomada para que o filho não coloque o dedo ali. Deus faz a mesma coisa com nós. Exatamente a mesma coisa. Sabe o que Deus diz para nós em relação ao pecado? Não peca, porque o pecado te afasta de mim, e não peca, porque o pecado traz consequências para a tua vida. Gente, pecado e o que vem como consequência dele não é punição de Deus, é colheita daquilo que nós fazemos, e da colheita daquilo que nós fazemos, Deus não pode nos livrar.
É como o pai dizendo, não bota o dedo na tomada, porque ele sabe que se botar o dedo na tomada pode levar um choque. O que o pai vai fazer se tomar o choque? Vai chorar junto? Às vezes Deus chora junto, porque a gente faz um monte de coisa errada que nos afasta dele e acaba sofrendo as punições daquilo que nós mesmos fazemos, daquilo que nós mesmos plantamos, e depois vem a colheita. Então, quem ama, corrige. E correção também é um ato de amor. E às vezes a gente acha que amor é apenas um sentimento. E não, amor não é apenas um sentimento. Amor é atitude. Nós temos como mensurar atitudes de amor. A gente consegue perceber quando um pai e uma mãe estão educando, corrigindo porque amam, não conseguem? É óbvio que eu não estou dizendo aqui de bater, não bater, espancar, não espancar. Não é isso. Não tem a ver com correção física. Tem a ver com a gente disciplinar para que a criança não se machuque ali na frente. Para que a criança evite de ter colheitas negativas na sua própria vida. E a Bíblia em Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado, ele faz com que nós venhamos andar longe da glória do Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Como seria o mundo se não houvessem leis? Vocês já pararam para imaginar? Certa vez, nós fomos numa viagem turística, nós fomos no Egito. Alguém já foi no Egito? Eu não indico ninguém. Mas nós estávamos indo para Israel e nós fizemos uma parada no Egito. E lá não existe manual de trânsito, não existe regras de trânsito, leis de trânsito. Não tem sinaleira. A gente não achou nenhum carro que não estivesse batido. Nenhum carro que não tivesse ao menos um arranhãozinho. Os ônibus, que não eram ônibus, eram tipo vanzinhas, assim, topics, eles paravam no meio do fluxo do trânsito e as pessoas pulavam para dentro e pulavam para fora. Então as pessoas entravam no ônibus no meio dos carros. Buzina era o maior fator indispensável dos carros no Egito. Porque eles buzinavam para tudo, que não tinha lei, não tinha regra, nem sabia qual era a via que ia e qual era a via que volta, era mesmo mais ou menos no tino, sabe? Se tu acha que dá para ir, tu vai. E assim ia. Era uma bagunça generalizada. E isso causava muito prejuízo. Imagina o caos no trânsito, as pessoas não conseguiam chegar aos seus destinos, as pessoas tinham dificuldade de se locomover e os carros eram tudo batido, causava prejuízo financeiro. Então, nós precisamos entender que regras não são ruins. Regras não são ruins. São organização, são prevenção, são cuidado de Deus. E quem ama, corrige. Quem ama diz o que vai dar errado se tu ali na frente fizer isso, o que vai dar certo se ali na frente tu fizer aquilo. Isso é que Deus fez na palavra dele. A Bíblia, ela é um manual. Ela é um manual para tudo na nossa vida. Se você quer saber qualquer coisa, procura na Bíblia. A Bíblia fala sobre tudo. E a Bíblia, ela é viva, então é como se ela mesma se atualizasse diariamente nas nossas vidas. Mas às vezes a gente acha que Deus diz assim: não se embriagueis. Por quê? Que Deus não gosta de bebida. Não, gente. Alguém me diz qual é a vantagem de beber? Qual é a vantagem de ficar embriagado? Não existe. Além de tu gastar um dinheirão. Gasta, não gasta? Além de gastar um dinheirão, uma pessoa embriagada, o risco dela dirigir embriagada e matar um monte de gente é muito grande. O risco dela estar embriagada e falar uma besteira e causar um grande problema na sua família ou nos seus amigos ou alguém que está perto é muito grande, não é? Então, por isso, se embriagar é pecado.
porque isso gera prejuízo, gera consequência. É Deus dizendo assim, olha, se tu botar o dedo na tomada, tu pode tomar um choque. E isso vai gerar prejuízo na tua vida. E assim é todo pecado. Por exemplo, um pecado de imoralidade sexual. Deus estabeleceu o sexo numa relação de casamento. Isso é o que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia é muito clara em relação a isso. Por quê? Porque o risco de dar errado é muito pequeno. Mas agora, se tu entrar numa questão de imoralidade sexual, ter vários parceiros sexuais, perversões, enfim, outras coisas, qual é o risco de você pegar uma doença? Qual é o risco de você gerar vínculo com alguém que depois você não vai querer mais nem olhar para a cara dessa pessoa e agora tu já tem uma ligação? Vocês estão entendendo? Isso também traz prejuízo, assim como a traição. Não cobiçar a mulher do próximo. Sim, não é para cobiçar, porque ela é do próximo. E se tu fizer isso, vai gerar um problema. Talvez você vai levar um soco na cara, entendeu? Então, é sobre isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está te prevenindo de coisas que podem te fazer mal. De plantações que podem gerar uma colheita negativa na tua vida. Isso é pecado. Pecado é qualquer coisa que pode nos afastar de Deus e do seu projeto para as nossas vidas. Então, o primeiro tópico que a Bíblia é um livro de regras, não é um livro de regras, é que quem ama, corrige. É uma carta de amor. Deus está dizendo assim, eu quero, como um bom pai, que você viva bem nesta terra. E por isso, eu não quero que você faça nada que você vai colher prejuízo ali na frente. E a Bíblia ainda nos ensina como fazer isso. Salmos no 119, 11. Salmos capítulo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Como que a gente faz para se manter próximo de Deus? Guardando a palavra dele no coração. Como que eu conheço a palavra de Deus? Lendo. Tendo intimidade. E hoje eu vou lançar aqui e o meu esposo que está lá em Canoas vai lançar lá o nosso plano de leitura bíblico para 2025. Porque nós entendemos a necessidade de que nós temos que ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é aqui, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E se a gente guardar a palavra dele no nosso coração, isso vai fazer com que nós não venhamos a pecar contra ele. Por isso, nós temos que ter intimidade com ele, nós temos que conhecer a Deus, nós temos que conhecer a vontade de Deus, através de nos relacionarmos com ele, jejum, oração e principalmente conhecer a palavra dele, porque isso vai fazer com que nós saibamos o que nos causa prejuízo e o que não nos causa prejuízo. E, gente, a palavra de Deus, ela é completa. De Gênesis a Apocalipse, ela é palavra de Deus. E, às vezes, os cristãos estão indo e voltando na igreja semanalmente, estão indo e voltando na célula semanalmente e querem escolher qual é a parte da Bíblia que é boa para si. Isso não existe. A Bíblia é um livro único e toda ela contém a palavra de Deus para as nossas vidas, as promessas e os cuidados. Às vezes a gente quer ler só as promessas e aí está tomando pau. E aí está colhendo um monte de prejuízo. E aí Deus está dizendo, meu filho, lê a minha palavra. E tu está lá, Senhor, eu não sei mais o que eu faço. Olha só o que está passando na minha vida. E Deus está dizendo, meu filho, lê a minha palavra. É só tu obedecer os meus mandamentos. É só tu fugir do pecado. É só tu andar distante do pecado. Que tu não vai colher isso. Que a tua vida vai mudar. Que a tua vida vai ser transformada. A palavra de Deus, ela se torna viva em nós e ela se torna o amor de Deus nas nossas vidas para que venhamos a estar mais perto dele. Então, quem ama, corrige. A segunda é quem ama, sacrifica. Tem papai aí que já sacrificou muitas horas de sono? Ixi! Essa noite mesmo, vou contar para vocês aqui. A gente foi dormir perto das 3 horas da manhã. Estávamos conversando, enfim, sobre planos para 2025,
com o pastor Zé e com a pastora Fábio, que estavam lá na nossa casa, fomos até tarde. E aí, hoje de manhã, nós não tínhamos compromisso formal. Nós pensamos, vamos dormir até um pouquinho mais tarde, né? Hoje tem culto de noite, a gente vai para cidades diferentes, essa semana vai ser puxadinha aí, Natal, tudo. Meu filho passou mal. Acordou antes das 9 da manhã. Acordou vomitando, passando mal. E eu, Senhor, meu sono foi por água abaixo. E assim, cada um dos papais aí vão ter muitas histórias. De noites e noites viradas, cuidando, preocupado, cuidando ali se tá respirando. Quando é bebê recém-nascido, né? Os pais de tempos em tempos vão lá ver, bota a mão no narizinho para ver se a criança está respirando. Se preocupa com isso. Quem não é papai e mamãe se prepara. Se prepara porque vai passar por isso. Mas existe bênção na maternidade, tá? Não estou reclamando. Mas a maternidade é um ato de sacrifício. Mas quem ama não se importa de sacrificar. Quem ama, sacrifica. Quem ama, deixa de comprar algo para si para comprar para aquela pessoa que ama. Quem ama não tem problema nenhum em ficar um dia em casa que queria sair porque o filho está doente. Porque o amor envolve sacrifício. E qual é o maior sacrifício que a gente pode perceber na palavra de Deus? Um pai que entregou o seu próprio filho para que nós possamos ter acesso a ele. E certa vez alguém perguntou assim para nós: não, mas isso está errado. Por que Deus não se entregou então? Por que Deus ele não veio na terra e morreu na cruz, teve que mandar o filho? Qual é o pai que manda um filho? E esse que é o detalhe. Qual é o pai que não morreria pelo seu filho? Há pouco tempo atrás, saiu nas notícias por aí, não sei se vocês viram, notícia de uma menina que ela estava buscando na justiça o direito de eutanásia. Vocês viram isso? Ela dizia, e foi o que saiu nas notícias, que ela tinha a pior dor do mundo. Vocês viram essa notícia? Saiu em muitas redes sociais. Uma menina de 20 e poucos anos ali, que ela sofre de uma doença rara e ela tem dores muito profundas. Tem muitas dores. Dor é uma coisa que não tem como mensurar. Então, as manchetes saíram. Mulher com a pior dor do mundo busca na justiça o direito de eutanásia. Você sabe o que é eutanásia? De desligar os aparelhos ali ou de tomar alguma coisa para fazer a própria morte. Isso, em meias palavras, é isso. E aquilo ali me fez refletir muito. E eu fiquei pensando assim, tá, mas qual é a pior dor do mundo? O que ela está sentindo? O que será que ela sente para ela dizer que ela está passando pela pior dor do mundo? Se eu te perguntar hoje, qual é a pior dor do mundo? O que vem na tua cabeça? Qual? Perder um filho? Certamente. Certamente. Perder um filho é a pior dor do mundo. Mas Deus se colocou no lugar de passar propositalmente pela pior dor do mundo para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. Propositalmente, Deus entregou o Filho. E escolheu passar pela pior dor do mundo para criar um caminho para que nós possamos estar mais próximos do Pai. Para que nós possamos estar mais perto de Deus. Esse foi o sacrifício. E esse sacrifício, ele nos trouxe acesso. Esse sacrifício, ele proporciona que nós venhamos a estar perto de Deus hoje. Ele proporciona que através de um sangue derramado lá naquela cruz, nós não precisamos mais fazer sacrifícios como no Velho Testamento. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Jesus, ele é o caminho. Foi através do sacrifício que esse caminho foi restaurado. E que nós podemos estar novamente conectados ao Pai, sem precisar fazer sacrifícios pelos nossos pecados. Um só homem
fez o pecado entrar no mundo. E Jesus restaurou essa falta de ligação, esse abismo que havia entre a humanidade e Deus. E hoje nós podemos nos conectar a Ele. Então, quem ama, sacrifica. Quem ama, não tem problema em sacrificar. E Deus demonstrou o seu amor através do sacrifício do próprio Filho. E esse sacrifício, Ele também nos trouxe perdão dos nossos pecados. Eu não estou dizendo de forma alguma que nós não vamos pecar. Bem pelo contrário. Quem diz isso já pecou, que é mentiroso. Mas eu estou dizendo que ser proposital no pecado, a gente tem que entender que isso nos afasta de Deus. Gente, eu já vi muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo e acabam caindo em pecado. E ao invés de se arrepender, de confessar, de buscar esse perdão através do sangue de Jesus, acaba se afastando. E sabe uma coisa que me deixa muito triste? Depois é muito difícil de voltar. Talvez por algum motivo hoje você está vivendo num pecado. E pecado não é ruim. Ruim é as consequências do pecado. Na verdade, o pecado é bom, porque se fosse ruim, ninguém pecava, né? Mas nós, de forma consciente, nós temos que entender que o pecado ele nos afasta de Deus. E depois vai ficando cada vez mais longe, cada vez mais difícil de nós nos aproximarmos novamente dele. Então, essa carta de amor te diz: filho, deixa para trás o teu pecado e vem viver mais perto de mim. E o último, quem ama está presente. E talvez por uma visão deturpada, por uma lente que foi escurecida por várias coisas, você não consiga perceber que Deus está perto de você. Deus está aí, contigo. Deus está pertinho. Deus se importa com cada um de nós. Deus se importa com o que você come, Deus se importa com o que você veste, Deus se importa com as tuas escolhas, Deus se importa com quem você casa, com quem você se relaciona, Deus se importa com os teus investimentos. E se você ler a Bíblia por outra perspectiva, você vai começar a perceber que a Bíblia fala sobre tudo isso. A Bíblia fala sobre mídia, a Bíblia fala sobre entretenimento, a Bíblia fala sobre finança, a Bíblia fala sobre família, a Bíblia fala sobre criação de filhos, porque a Bíblia é um manual de vida. E tudo isso está na Bíblia. Mas às vezes, por a gente achar que Deus ele está tão longe e não perceber que quem ama está presente, a gente não consegue desfrutar da presença de Deus. E aí eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia agora, no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Mateus 28, 20. E eu vou esperar você abrir esse texto, quero que projete aqui no telão, porque nós vamos ler esse texto. Nós vamos ler esse texto como uma verdade sobre as nossas vidas. Você vai ler esse texto agora declarando ele sobre você. Amém? Acharam? Mateus 28, 20. E nós vamos ler só a parte B do versículo. Você sabe o que é a parte B? A parte B é depois do ponto. Então, sempre quando você vir em alguma pregação, alguma referência bíblica, parte A ou parte B, a parte A é antes do primeiro ponto, depois do primeiro ponto. Então, nós vamos ler ali a partir do eu estarei, certo? Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que aconteceu? Deus estava longe, mandou Jesus para vir na terra, se aproximar de nós. Ele pagou um preço na cruz, morreu, ressuscitou, nos deu acesso ao Pai, nos redimiu dos nossos pecados, criou esse acesso. E antes de ir embora, o que ele disse? Eu vou pedir para o Pai que deixe aqui o Consolador. O Espírito Santo, ele vive em nós e no nosso meio. Deus, ele arrumou uma forma de estar ainda mais presente nas nossas vidas.
Deus, ele arrumou uma forma de deixar alguém que habita dentro de nós, que é ele mesmo, porque Deus, ele é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo, onde que ele vive? Em nós. O Espírito Santo, ele está em ti. E ele é como uma pessoa. O Espírito Santo, nosso relacionamento com ele, tem que ser assim como o relacionamento com a nossa família. Tem um livro muito famoso, que é o Bom Dia Espírito Santo. E esse autor, ele ensina-nos a todos os dias, quando a gente acordar, a gente dizer para o Espírito Santo: bom dia, Espírito Santo. Porque se ele está perto, se a gente reconhece ele nas nossas vidas, nós temos que nos relacionar com ele. Porque esta é a forma de Deus se mostrar presente nas nossas vidas. Quem ama é presente. E Deus, ele demonstra o seu amor, estando presente no nosso dia a dia, através do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo está em ti. E ele fala conosco. Ele fala contigo. Sabe quando a gente está para fazer uma besteira e algo sopra no ouvido assim e diz: não, é o Espírito Santo. Sabe quando a gente sente assim alguma coisa lá dentro que faz com que a gente não venha fazer ou que venha fazer algo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é como o nosso feeling interno da parte de Deus. E conforme a gente vai se aproximando de Deus, conforme a gente vai aprendendo mais sobre Deus, conforme a gente vai aprendendo sobre a palavra, mais sensível nós ficamos ao ouvir o Espírito Santo em nós. Mais nós conseguimos perceber o Espírito Santo em nós. Nós estamos terminando esse ano. No próximo ano nós vamos ter encontro com o Espírito Santo aqui, já está marcado na nossa agenda. No encontro com Deus nós temos experiências com o Espírito Santo. Mas todos os dias eu quero te desafiar a você se comunicar com Ele. Da tua maneira, com as tuas palavras, do teu jeito. Pode ser com o olho fechado, com o olho aberto, no teu quarto, enquanto você dirige, enquanto você toma banho, mas que você consiga criar propositalmente esse relacionamento com um Deus que está presente na tua vida através do Espírito Santo em nós. Amém? Você consegue perceber o Espírito Santo? Você tem conseguido perceber o Espírito Santo? É muito bom. E ele pode falar conosco de várias maneiras. O Espírito Santo, ele age como fogo, ele age como vento. Sabe quando a gente começa a orar e a janela bate do nada? Sabe quando a gente começa a orar e as mãos começam a formigar ou começa a aquecer? É o Espírito Santo. Ele está ali. Que propositalmente nós possamos perceber a presença de Deus nas nossas vidas todos os dias. Então, a Bíblia é uma carta de amor. E nós percebemos isso, porque quem ama corrige, quem ama sacrifica e quem ama está presente. E você, papai, principalmente aos pais aqui da família da fé, aprendam a ser um bom pai através dessas características de Deus. Quem ama, corrige. Quem ama, sacrifica. E quem ama está presente. Isso é a demonstração de amor. Que as nossas lentes para ler a Bíblia estejam em perceber o amor dele. Que as nossas lentes em ler a palavra de Deus estejam sendo alimentadas por amor e não por ódio ou por justiça ou por punição. E você que de alguma forma não conhece a Deus ainda, que você possa sair daqui motivado a conhecer esse Deus que nos ama incondicionalmente, que se sacrificou entregando seu Filho, que está presente todos os dias da nossa vida. E que sim, Ele nos corrige, porque Ele não quer ver nenhum de nós sofrendo. Bem pelo contrário, Ele quer que nós venhamos a desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade dEle para as nossas vidas. Amém?